O Augusto Nunes comentou aqui: a Lei 15.141 de 2025 acabou de ser sancionada pelo presidente da República. Faz um vídeo falando sobre isso e o impacto do edital no IFRJ e outros concursos da área. E aqui está o vídeo. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta. A gente vai falar hoje da conversão daquela medida provisória que reestruturou a carreira TAI e várias outras, né? E da lei que a substituiu, das mudanças que essa lei teve, se ela atingiu os objetivos que a gente esperava e o que pode acontecer daqui para frente em vários aspectos. Então aqui eu separei alguns tópicos para não me perder, porque é bastante coisa para falar. Pausa rápida. Depois de gravar o vídeo eu percebi que aqui eu deveria falar como afeta concursos futuros e cadastros de reserva. Porque essa mudança ela vai afetar os concursos futuros, então presta atenção até o final para você entender. Mas a pergunta principal é, a lei muda o quê? Essa lei nova, ela muda o quê? A gente tinha algumas expectativas sobre a conversão da MP em lei. Essas expectativas eram, principalmente, o RSC às 30 horas e o fim da experiência, principalmente para quem ainda está se preparando, ainda pretende entrar na carreira. Por que a gente tinha essas expectativas? Porque houve no passado um acordo de greve e, posteriormente, uma minuta de um projeto de lei, que seria essa lei, e dentro dessa minuta foram feitas previsões, por exemplo, da retirada da experiência. Eu vou mostrar para você. Aqui o site do sindicato lá da Federal do Rio Grande do Sul fala dessa minuta, que eu abri aqui na outra aba para ficar mais fácil de visualizar. E aqui, para você entender a tabela, o artigo a ser alterado, a gente está falando da Lei 11.091, que é o plano de carreira dos técnico-administrativos em educação federal. O item do acordo de greve, a segunda coluna, fala da cláusula no acordo de greve, onde está prevista essa possibilidade. E aqui a alteração proposta. Nesse caso, especificamente, retirar a experiência profissional como requisito de ingresso e atualizar o anexo. Tem várias outras previsões aqui, eu vou deixar o link na descrição para você ler também, mas vamos falar dos tópicos que foram previstos aqui inicialmente. Por que a gente tinha expectativa de que a conversão dessa medida provisória em lei poderia trazer essas alterações? Tanto pela existência desses documentos aqui, do acordo de greve, de tudo que está rolando aí nos bastidores, nas negociações, nas reuniões, e também pelo fato de a própria medida provisória ter várias propostas de emenda. Olha quantas. São 500 propostas de emenda, muitas. Então a gente imaginava que dentro do contexto de negociação e de votação desse projeto de lei pudesse vir alguma coisa diferente. No fim das contas, saiu uma lei praticamente idêntica no que diz respeito à Lei 11.091, Essa Lei 15.141 que saiu agora está muito parecida com a medida provisória. Tem algumas pequenas mudanças, a gente vai falar delas nesse item aqui, mais adiante, no que a lei é diferente da MP. Mas antes disso, vamos dar sequência aqui. Sobre o RSC, o prazo dentro do acordo de greve que foi firmado é abril de 2026. Então, até 30 de abril de 2026, o governo tem que regulamentar, implementar o RSC. E a expectativa, pela leitura que eu faço hoje, é de que isso está em andamento, está acontecendo, está havendo progresso nesse sentido. Por outro lado, para as 30 horas, que no termo de acordo de greve está escrito assim, estudos com vistas à implementação em 2025, mas não fala um mês, não fala nada, eu entendo que o prazo, por falar 2025, mas não falar o mês, é dezembro, 31 de dezembro, mas a expectativa atual que eu tenho é de que pode não rolar. O governo não está botando muito esforço nisso daqui, está enrolando demais. A cada reunião o cenário é pior e como a gente não teve nenhuma alteração, nenhuma norma, nenhum decreto, nem na própria lei, uma alteração nesse sentido até agora, isso aqui não parece estar caminhando muito bem. Então provavelmente a gente vai ver até outra greve aí acontecendo, porque apesar de várias partes do acordo terem sido cumpridas, aceleração, a própria reestruturação, várias coisas aconteceram, o incentivo à qualificação não tem mais na modalidade indireta, então hoje você entra com nível superior em enfermagem, em outra coisa você consegue receber ali o percentual cheio, a mesma coisa para mestrado, a mesma coisa para
uma especialização, doutorado, enfim. Então, vieram vários benefícios de fato, mas alguns pontos ainda não foram, alguns pontos que foram acordados, isso é importante falar, o governo ele assinou concordando com aquilo dali, não foram entregues ainda, não foram implementados. Então, pode ser que haja outra greve. E eu lembro no início dessas negociações, assim, eu sou uma pessoa otimista declaradamente, eu sempre falo isso daqui, a gente sofre muito menos, a realidade já é dura o suficiente para a gente ainda ser pessimista, né, que a gente sofre muito mais assim, mas eu de fato acreditava que estava mais fácil do que de fato era na prática. E alguns servidores mais antigos até comentaram aqui no canal, pô, é a tua primeira greve, você não está acostumado com isso, eu acho que isso daí não vai para frente. E eu até discordei dessas pessoas naquele momento, mas o que eu tô vendo hoje, e pelas notícias que eu fui acompanhando, pessoal nos grupos também mandando as informações, cara, parece que o governo simplesmente tá cagando para isso aqui, a realidade é essa. Apesar disso, é importante salientar, a gente tem flexibilização da jornada já para vários servidores, né? Na área administrativa isso é muito mais comum do que em outras áreas talvez, e até por isso seria um ganho enorme para a categoria que isso fosse expandido, né, para todo mundo. Mas isso já acontece e parece que o governo quer continuar conversando no sentido de ampliar mais o que já está acontecendo, continuar ali nos moldes do decreto, mexer na definição da ideia de atendimento ao público para que mais pessoas tenham direito, mas sem a intenção que isso chegue na totalidade dos servidores como previa o acordo de greve. Então vai acabar rolando outra greve. E o fim da experiência, a retirada da experiência como requisito de ingresso nesses cargos de assistente de administração, por exemplo, e outros, né? Não tinha prazo, não estava no acordo diretamente, vou explicar, mas a expectativa está positiva. Eu diria que, falando das 30 horas e do RSC, o fim da experiência é o que está mais adiantado, porque a gente teve alteração na lei e eu tenho uma ideia do que pode estar acontecendo disso não ter sido implementado ainda. Mas eu não perdi as esperanças por causa de uma coisa bem lógica que eu vou explicar para você na sequência. Vamos continuar avançando aqui. Então, por que essa questão da experiência está sendo tratada, né? Esteve na minuta aqui, teve alteração legal, efetivamente, mesmo não estando no termo de acordo de greve diretamente. Por causa dessa cláusula 15ª, que eu vou te mostrar agora, que dizia o seguinte: o presente acordo não compromete o direito das entidades sindicais em apresentar outras pautas não remuneratórias nos foros adequados. Ou seja, essa questão da experiência é uma pauta não remuneratória que foi apresentada depois de firmado o acordo de greve, o governo concordou e fez a alteração na lei, mas não mexeu no anexo, né? Então, como eu já falei aqui no canal, essa parte aqui de cima, ó, retirada da experiência como requisito do ingresso, ela aconteceu. Se a gente vier na lei 11.091, a gente vê que o artigo 9 está revogado aqui, e ele falava, né, observada a escolaridade e experiência, e aqui tem um novo artigo 9º com a redação dada pela medida provisória. Ainda nem foi atualizado, né, que a redação agora ela tem que ser dada por essa lei, a 15.141. Mas enfim, isso aqui foi feito. O que não foi feito foi o anexo 2 ser alterado, né, que é esse anexo aqui, onde está o nome do cargo, a escolaridade e os outros requisitos necessários. Se a gente vier nesse anexo, a gente ainda encontra o assistente em administração e outros cargos com essa exigência aqui, né, da experiência de 12 meses. E aqui vai a minha teoria. A experiência ainda pode ser retirada? Eu acredito que sim. Por quê? A gente teve a inclusão de novos cargos de técnico em educação e analista em educação, tanto com a medida provisória e agora confirmados com a sanção dessa lei. Porém, esses cargos ainda não foram regulamentados, ou seja, eles não têm requisitos e requisitos adicionais definidos ainda. Então, eles não podem entrar no anexo 2 e esse anexo ser refeito, digamos assim, enquanto isso não for resolvido. Inclusive, vários cargos que estão ali no anexo 2 foram transformados e convertidos nesses novos cargos de técnico e analista em educação. Pode ser um trabalho demorado, eu não sei exatamente quais passos têm que ser cumpridos legalmente, quais burocracias são necessárias para que isso seja efetivado na prática, mas a realidade é
que talvez esse seja o motivo desses cargos terem sido trazidos em outro anexo, o anexo 2A, porque eles ainda não têm a definição dos seus requisitos ali de forma específica, né? Pode ser, pode não ser também, mas é a teoria que eu tenho. Então eu imagino que pode não ter sido esquecimento, e sim que essa alteração, para ser efetivada na íntegra, ela precise de alguns passos que ainda não aconteceram. Eu imagino e torço para que isso seja realidade, mas tem o meu lado otimista aqui como viés, né? No que a Lei 15.141 é diferente da MP? Aqui a gente entra num assunto complicado. Por quê? Até coloquei aí no título do vídeo, né, que essa mudança é perigosa, na minha opinião. Se a gente vier aqui nos textos, ó, da medida e da lei, você vê que eles são bem parecidos. E aí a gente pesquisa aqui, Lei 11.091, Lei 11.091. Artigo 131, artigo 5º, padrão de vencimento, você vê a mesma coisa aqui, né? E aí eu fui comparando, né? Olhando para um lado e para o outro. E eu percebi a inclusão desse artigo 7F aqui, que me deixou preocupado. A gente não tem na medida provisória, para no E, 7E, e pula para o artigo 8º, né? E aqui a gente tem o artigo 7º-F, que é uma mudança relevante na minha opinião. Regulamento do Poder Executivo Federal disporá sobre a transformação dos cargos vagos e que vierem a vagar, relacionados no anexo 2, em cargos de técnico em educação e analista em educação, de que trata o artigo 7º-B do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Ou seja, isso aqui autoriza que, no futuro, não haja nenhum outro cargo de nível médio nem superior, apenas técnico em educação e analista em educação. Essa é a minha opinião mais extrema. Eu não acho que isso vai ser aplicado dessa forma. Me parece muito mais uma autorização para continuar a ideia de modernização do serviço público que o MGI tem batido bastante, né, nessa expressão, nessa tecla, e tirar alguns outros cargos que são muito específicos, talvez funções em desuso que ainda estavam ali mesmo depois daquele movimento que o Temer fez, né, da extinção de vários cargos e tudo mais. Mas pode ser que está autorizado aqui. Então eu posso pegar assistente em administração, por exemplo, que é um cargo que não estava nem relacionado com essas extinções e que não corria esse risco. Pelo artigo, eu lendo aqui, ó, regulamento disporá sobre a transformação, vagos e que vierem a vagar, ou seja, eu saí do Serviço Público Federal, meu cargo está vago. Aqui está autorizando que o assistente em administração seja convertido em técnico em educação. E isso me preocupa. Por outro lado, quando a gente olha para esse anexo, a gente acaba vendo aqui alguns cargos muito específicos que eu não sei se seria mais interessante, de algum ponto de vista, que você contratasse essa mesma pessoa fazendo um concurso mais aberto. Não sei, por exemplo, se você tem uma função que na verdade ela não é exercida apenas pelo profissional que fez esse curso técnico aqui, mas esse espectro de cursos técnicos aqui. E aí dentro do técnico em educação, você pode pedir vários e naquele específico você teria que ter aquele diploma, talvez. Estou pensando aqui nos motivos dessa autorização que a gente está vendo aqui. E pensando de forma otimista que ela não vai ser usada para pegar cargos que hoje funcionam muito bem, na minha opinião, como o assistente em administração, que é genérico, de nível médio, e transformar em técnico em educação. Mas eu não sei se seria ruim necessariamente, porque esse poderia e deveria continuar sendo um cargo de nível médio. E talvez essa seja a solução e não remover a experiência do anexo. Será? Por quê? Quando a gente olha para o cargo de técnico em educação aqui, está bem claro, escolaridade, ensino médio completo ou médio técnico completo e habilitação específica, se for o caso. Sei lá, um técnico em enfermagem, vai precisar do técnico, e aí um técnico em educação que for para fazer função administrativa não vai precisar. Então, guarda essa informação, que daqui a pouco a gente vai discutir como isso afeta os cadastros de reserva. E agora eu vou falar da outra mudança que eu identifiquei aqui, que não tem muito impacto, né, como quando a gente compara com esse artigo 7º-F aqui, que é o parágrafo 6º
do 10b, também não tinha. Aqui, ó, na medida provisória, o artigo 10 vai até o parágrafo 5º e na lei foi incluído aqui um parágrafo para tratar de um momento de transição, acredito. É uma coisa muito específica para servidores que já estão na carreira, então não vou me aprofundar nisso daqui, mas diz respeito à progressão, né? Por fim, chegamos a como isso afeta os cadastros de reserva. Bom, até o momento, sem essa previsão aqui, a explicação que eu havia trazido aqui no canal, tinha trazido lá no Instagram também, sempre que alguém me mandava uma mensagem, eu repetia essa mesma explicação, era: uma coisa não tem relação com a outra. O cargo de técnico em educação, ele é criado a partir da transformação de cargos que estavam extintos, em desuso, cargos que já não tinham concurso sendo realizado para eles. Tipo, sei lá, auxiliar em administração. Quando foi o último concurso que você viu? Quando foi o último cadastro de reserva que você viu? Temer, né? Porque desde aquela época a gente não pode mais. Esses cargos estavam com provimento vedado ou extintos. Então você pega esses cargos, e não só os abrangentes, mas os específicos também, teve muito cargo específico que foi extinto. E aí o que o governo fez? Juntou todos esses cargos num pacotão e criou 2 cargos mais abertos, mais abrangentes: técnico em educação e analista em educação. Apesar de, no regulamento e no edital que for contratar esses cargos no futuro, provavelmente os requisitos vão condicionar que o candidato que vai entrar ali vá trabalhar com essas mesmas funções que foram retiradas das universidades, elas ficaram sem elas. Então, a relação era essa: cargo em desuso, extinto, que não estava tendo concurso, foi transformado e virou isso aqui. Com a inclusão desse artigo, a gente olha para o futuro e pode ser, hipoteticamente, que no futuro mesmo, lá na frente, a gente só tenha técnico e analista em educação. Então, como isso te afeta na prática? Vamos pensar aqui numa forma disso ser feito sem afetar direito de ninguém, ou expectativa de direito, e uma forma que afete, e pensar na probabilidade das duas coisas acontecerem. Primeiro, um órgão que não está com concurso aberto, mas ele tem lá vários cargos vagos. Esses cargos podem ser transformados em técnico em educação, e depois, quando aquele órgão for abrir concurso, ele não vai abrir para assistente em administração, por exemplo, ele vai abrir para técnico em educação de nível médio. E na prática, para o candidato, isso não muda muita coisa. Mas também tem a possibilidade, e é aqui que eu imagino que o pessoal está preocupado, mas eu quero acreditar que isso não vai ser feito, de você já estar aprovado num concurso, mas no cadastro de reserva, fora das vagas que foram ofertadas para o seu cargo inicialmente, e os cargos que vierem a vagar, que seriam utilizados nesse cadastro, eles sejam transformados aqui em técnico em educação. Por quê? Acontecendo isso, eu acredito e entendo que você não pode fazer concurso para assistente de administração e ser nomeado como técnico em educação depois. Até porque me parece que é uma coexistência, né? Existe um cargo e existe o outro. Aí um vai deixando de existir, talvez ele se converta no outro. Mas não dá para fazer concurso para um e entrar no outro, é o entendimento que eu tenho no momento. Pode ser que isso também aconteça de forma diferente, mas é o que a gente não quer ver, inclusive. Então esse foi o vídeo de hoje sobre o assunto. Eu imagino que seja daqueles temas que te fazem surgir mais dúvidas do que respostas, né? Mas está muito cedo ainda. A gente precisa ver a regulamentação desses cargos, por exemplo, e os próximos passos do governo para entender a direção na qual o governo vai caminhar, qual é a intenção, qual é o que está por trás disso, né? Mas a diretriz é modernização. Quando a gente olha para isso aqui, ó, reestruturação de cargos na educação. Reestruturação de cargos que se encontravam com provimento vedado em 2 cargos novos, com foco nos 100 novos institutos federais. Analista em educação, técnico em educação. E autorização para transformação futuras de cargo com provimento vedado, que se encontram ocupados quando vierem a vagar. Olha só, isso aqui é interessante. Talvez o artigo 7º esteja falando nessa direção aqui. Porque, por exemplo, quem hoje é auxiliar em administração e é servidor, está lá trabalhando, quando se aposentasse ou saísse, esse cargo ia ser extinto. Ele ia ficar com provimento vedado. Tu não podia ter concurso para esse cargo. E a partir de agora, foi autorizado que esses cargos eles fossem transformados, quando viessem a vagar, em analista e técnico em educação, sem aumento de despesa, né? Pega
4 cargos lá e faz 2, enfim, fazendo as contas necessárias ali. E aí talvez o artigo 7º que veio depois foi para dar continuidade na mesma linha de raciocínio dessa transformação inicial, não afetando, por exemplo, o cargo de assistente de administração, o cargo de administrador, cargos que continuaram funcionando, que têm seus concursos realizados normalmente, e é o que eu torço para acontecer. Porque isso aqui é um documento do MGI, ó, nova etapa, transformação do Estado, principais medidas da MP, transformação de cargos vagos e obsoletos em cargos novos, ampliação e reformulação de cargos da educação, criação de 2 novas carreiras, regras de avaliação de desempenho, promoção, reestruturação das carreiras e cargos. Então por hoje é isso. Deixe seus comentários aqui com dúvidas, enfim, que aí a gente continua conversando, isso provoca novos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve se não for inscrito no canal. Até a próxima. Partiu!